Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aí no nosso treinamento. Aqui agora a aula 4, aliás, 3, perdão, módulo 3, aula 3. E nós vamos aqui continuar falando da pá carregadeira, agora da NR11. Falamos então da NR6 um pouquinho e falaremos de uma outra legislação tão importante quanto, que é a NR11. Voltando aqui em algo que eu já falei, repetindo algo que eu já falei, a NR11 ela trata de movimentação de carga e não só da pá carregadeira. Então é a norma de segurança para a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Ou seja, tudo que se refere à movimentação de carga. Em todo o equipamento será indicado em lugar visível a carga máxima de trabalho permitida. Então aí no seu equipamento, na sua pá, na concha, em algum lugar aí possível, visível, que não vai apagar, né? Você não vai fazer isso dentro da concha. Você vai indicar ali, tem que ter uma etiqueta dizendo qual é a capacidade máxima que esse equipamento pode pegar. Vamos falar disso mais para frente, mas quando a gente fala de capacidade de carga da pá carregadeira, a gente tem que lembrar que não é sobre volume, né? Existe uma diferença entre o volume e o peso. Então, às vezes, o mesmo volume de uma terra úmida e uma terra não úmida, claro que terá peso diferente. Então, se você medir simplesmente pelo que cabe na pá, você corre um sério risco de tombar, né, a sua pá carregadeira aí, porque você pode sim vir a exceder esse peso. Falaremos de forma mais específica disso mais para frente, mas eu não posso deixar de falar isso. Então você não tem que ter a referência se cabe na pá. Você tem que ter a referência se o peso é compatível com o seu equipamento, tá bom? E jamais fazer operações com a concha elevada. Você pegou o material, você vai baixar essa concha e aí você vai se locomover e erguer a concha ali novamente, a pá, só no momento oportuno, no momento necessário para virar no caminhão ali, por exemplo, e completar o ciclo. Nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber um treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Neymar, por que treinamento específico? Porque você tem que ser treinado naquilo que você vai usar. Se você está usando a concha, né, que ele chama de balde, né, se você ver aqui, ó, você vai receber um treinamento. Você vai trocar essa peça, esse acessório por um quebrador, um rompedor, você tem que treinar o operador novamente. Se você está fazendo esse curso aqui para ser um instrutor, preciso te falar isso, tá? É diferente. Eu preciso fazer a mesma carga horária? Não, mas você precisa fazer um curso específico para aquele tipo de acessório. Então aqui, quando ela vai se tornar uma empilhadeira, entre aspas, né? Mas vai fazer uma função parecida com a empilhadeira. Vai ter garfo, vai ter garra. Então entenda, esse treinamento é um treinamento genérico, né? Na verdade, não genérico, falei besteira aqui. É um treinamento específico para pá, com balde, como você deve chamar ali. Eu falo pá ou eu falo concha, né? Talvez você use outro nome aí no seu estado, na sua região do Brasil, né? Então, entenda, quando você tem um acessório específico, você precisa de um treinamento específico. Nem que for 1 hora de treinamento ali prático, mas faz sentido você ter esse treinamento específico, tá bom? Aqui nós mostramos um outro modelo, né, do equipamento e tal. Então, lembrando que esse equipamento tem que estar em algum ponto aqui indicando a capacidade de carga dele, né? Olha como esse equipamento é diferente, ele tem uma proteção aqui de metal, né? Ou seja, fizeram uma adequação na máquina, talvez devido à característica da atividade na qual ele é utilizado. E esse é um outro ponto, né? A máquina vem pronta para ser utilizada, mas dependendo da tarefa que você executa com ela, você vai precisar fazer adequações. O cartão terá validade de 1 ano, salvo imprevisto, né? Então todo mundo que opera máquinas e equipamentos tem que ter um cartão parecido com esse, né? Esse aqui é só um exemplo, um modelo, tá, senhor? Não precisa ter a foto aqui da bandeira do Brasil, não precisa ter logo aqui federal, nada disso. Aqui daí é um logo da ANOP, nem sei o que é isso aqui, mas é só um exemplo para você que você tem que ter o crachá, pode até ser seu próprio crachá, que o meu não está aqui perto, né? Ou tá. Eu já até mostrava para vocês aqui na câmera. Nosso aqui na EHS a gente tem um crachá e no verso a gente relaciona as máquinas que a gente está autorizado a operar, tá bom? E esse cartão tem validade de 1 ano. Quando que você tem que verificar a substituição? Na verdade, esses treinamentos de NR11, eles não vencem. O que você tem que observar é o atestado de saúde ocupacional, o exame. Então, fez esse treinamento uma vez, pela legislação ele não vence. A nossa opinião, por segurança, faz muito sentido você fazer uma revisão
né, uma reciclagem, talvez até esse seja um dos motivos pelo qual você está aqui comigo, me acompanhando. Talvez é porque você está fazendo uma reciclagem, faz todo sentido reciclar anualmente, mas a norma em si, eu preciso te falar isso, ela não obriga. Armazenamento e manuseio de materiais, então é NR11, e ela fala sobre isso, ter o crachá aí para o operador. Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora e buzina. Então aqui, né, você tem aqui um exemplo aqui, né, na Caterpillar 950, que poderia ser essa ou qualquer outra marca, mas que a regrinha aqui tem que ter buzina e tem que ter um sinal sonoro de ré, né, para avisar ali que ele está dando ré no equipamento. Então, é isso que ele fala aqui, os equipamentos de transportes motorizados deverão possuir sinal de advertência sonoro, buzina, e também de ré, tá? Aquela sirenezinha ali quando você está dando ré no equipamento. Aí aqui a gente fala um pouquinho da NR12, então essa norma ela é a respeito de máquinas e equipamentos, então ela atende de tudo ali, vai, por exemplo, prensas, injetoras, que mais? Todos os equipamentos, desde esses maiores, como eu dei exemplo aqui, como equipamentos menores, por exemplo, uma lixadeira, uma parafusadeira, uma lixadeira, todos os equipamentos menores, também entra na NR12, tá? E também os equipamentos de força motriz própria, como é o caso da pá carregadeira e outros similares aí a ela, tá? Entende-se como fase de utilização e transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmontagem de máquinas e equipamentos. O que ele está falando aqui, amigo, é que essa máquina, aliás, essa norma se aplica em toda essa esfera. Na hora de montar a máquina, na hora de construir a máquina, na desmontagem da máquina, na hora de descartar a máquina, você tem que atender os requisitos da NR12, ou seja, não expor o colaborador a situações de risco iminente. E você, como um trabalhador, não se expor a esse risco, sabendo disso. Até para você não entrar naqueles pontos que nós vimos anteriormente, como por exemplo a negligência. Aqui nós vemos o exemplo de uma máquina que pegou fogo, né? Talvez essa aqui, não posso nem afirmar que ela pegou fogo, né, pela foto, mas é uma forma da gente lembrar aqui de algo que é muito comum e muito possível de acontecer, que é o equipamento pegar fogo. Existem inclusive sistemas que você instala no equipamento para situações de princípio de incêndio, sistemas que vão operar de forma automática, não vai depender do extintor. Nós talvez tenhamos um módulo aqui específico para isso, mas eu já posso te adiantar que eventualmente não tendo esse sistema, nós teríamos que ter, ou na verdade mesmo tendo o sistema, né, teria que ter um extintor aí de pó químico seco no equipamento, ou esses mais modernos que é o pó ABC. Falaram, a gente tem um módulo específico para isso, mas já te dando um relance aqui do que vem pela frente. Qual é a vantagem de aplicar NR12? Eu diria que na verdade, qual é a vantagem de aplicar qualquer NR? Qual é a vantagem de aplicar conceitos de segurança? É um planejamento seguro da tarefa. Isso te dá um respaldo jurídico, inclusive, para você não cometer um equívoco aí e acabar tendo que responder de alguma forma que você não deseja, civil ou criminal, né? Entenda isso. Você tem que ter um planejamento. Deixa eu até abrir aqui a tela para mim. Você tem que ter um planejamento da sua tarefa. Quando você chega para fazer a operação com a máquina, uma das primeiras coisas que eu deve fazer é entender o serviço, é entender o trabalho. Não é chegar entrando na máquina e sair operando loucamente. Não. Checklist, verificar o terreno, verificar as manobras que deveriam ser feitas, verificar o solo, muito importante, verificar se tem outros equipamentos que vão trabalhar com você. Cara, faça de fato uma análise de risco, tá? Não precisa fazer uma análise de risco no papel muitas vezes, embora em muitas empresas você vai ter que fazer, mas faça uma análise de risco do entorno, entenda o que está acontecendo. Em direção de defensiva a gente fala assim, ó, mantenha um colchão de segurança ao redor do teu veículo, tá? Sempre entendendo o que está acontecendo, sempre de olho no movimento. Lembre-se que você dentro da pá carregadeira muitas vezes está protegido, mas não é só sobre você, é você protegendo outras vidas também, tá bom? Cara, não esquece disso, é muito importante a gente estar alinhado nesses sentidos aí. As manutenções preventivas e corretivas devem ser realizadas em livro próprio, ficha ou sistema automatizado. Cara, a sua máquina precisa seguir as manutenções periódicas passadas pelo fabricante. Então siga o cronograma de manutenção,
No caso da pá carregadeira é em horas, não é em quilômetro. A cada 10.000 horas você tem que fazer o engraxe todo dela. Mas siga o manual da sua máquina. Talvez eu fale um valor aqui e fale, não, mas a minha é da, sei lá, Caterpillar, a minha é Volvo, a minha é... Enfim, você tem que olhar o manual da máquina para você poder realmente seguir esses princípios ali de manutenção. Quais são as intervenções a serem realizadas, né? Data de realização de cada intervenção, serviço realizado, tudo isso tem que estar escrito e documentado no sistema, seja ele físico ou eletrônico. Quais são as peças separadas, quais as condições de segurança do equipamento. Indicação, inclusive, de quando as condições de segurança da máquina, indicação, inclusive, quanto as condições de segurança da máquina, nome do responsável pela execução, manutenção, inspeção e preparação, né? Ajustes e reparos. Então, as máquinas e equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva e corretiva. O que é o preventivo? Você trocar uma peça antes que ela quebre. O que é o corretivo? Você deixou quebrar, a máquina chegou a parar. Eu não sei se você já percebeu, mas manutenção corretiva, ela pode gerar um acidente. A máquina parar num local que não era esperado, você ter que fazer um guinchamento, nem sei se existe essa palavra, guinchamento, mas você ter que guinchar essa máquina porque ela quebrou, isso pode ser o fator que vai gerar um acidente, por exemplo. Você tem que fazer uma manutenção no lugar não adequado. Lembrando que nas manutenções você tem que tomar um certo cuidado, né? Olha só, imagine você pegar um trator, erguer ele no macaco hidráulico e entrar debaixo, sem um devido cavalete, sem... não existe isso daqui, né, senhores? Isso aqui é um exemplo do que não se deve fazer. Bom, é isso, tá? Perigo, o líquido contido no interior das baterias é ácido sulfúrico. Nem todas, né? Mas pode ser que a sua seja. Tome cuidado para não ingeri-lo, derramá-lo na pele, nos olhos ou nas roupas. Não abra a tampa do radiador. Eu não me canso de ver acidente com um trabalhador que abre a tampa do radiador. Carro, trator, caminhão e outros. Cuidado com isso. O equipamento estando quente, não faça nenhum tipo de manutenção nele. Você tem que parar e esperar esfriar. E esteja atento à luz de painel. Acender uma advertência ali, o que isso significa? Na pá carregadeira a gente tem sinalizações distintas, algumas que ela indica assim, ó, toma cuidado, mas você pode operar. E outras que ela indica assim, ó, para a máquina agora. Superaqueceu o sistema hidráulico. Para essa máquina agora. Você superaqueceu um sistema hidráulico. Cara, isso pode ser dois motivos. Pode ser um problema na máquina, mas pode ser um problema de operação também. Uma operação sendo feita de forma inadequada, né? Então tem que estar muito ligado nesses detalhes aí para não gerar um acidente e até mesmo estragar o equipamento. Responsabilidade sua, como empregador, como trabalhador, perdão, cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos de segurança, tá? Limpeza, manutenção, então cumpra os procedimentos da fábrica, cumpra o manual da máquina, conheça o manual da máquina, faça diferente da maioria e leia esse manual. Não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas ou dispositivos de segurança da máquina e equipamentos de maneira que possa colocar em risco sua saúde, integridade física ou de terceiros. Essas adequações, né? O engenheiro pensa na construção da máquina, vai você lá e quer desmontar a máquina. Quer falar, não, essa aqui não precisa, amigo. Que isso, cara. A máquina foi pensada por engenheiros, uma porção deles tem um porquê de ser assim. Não tem sentido você querer fazer adaptações no equipamento. Comunicar seu superior imediato de se uma proteção dispositivo de segurança foi removido. Participar dos treinamentos, né? Participar de forma efetiva. Se você está aqui, preste atenção no treinamento. Sai desse WhatsApp aí e vem para o treinamento. Colaborar com o empregador na implementação de dispositivos contidos nessa norma. As baterias, né, elas devem atender os seguintes requisitos mínimos. Localização de modo que sua manutenção e troca possam ser realizados facilmente. Então, está instalado num lugar seguro e de fácil acesso. Constituição de fixação de forma a não haver deslocamento acidental. Então, ela tem que estar fixa ali. Eu dou treinamento transpaleteira e eu já vi transpaleteira que a bateria saiu da máquina na curva. Olha que loucura isso. Proteção de terminal, né, para não ter ali um curto-circuito acidental. Os serviços de substituição das baterias devem ser realizados conforme indicação constante no manual da operação. Atenção! Antes de iniciar qualquer trabalho no sistema elétrico do trator, desconecte o terminal negativo da bateria. Para a carregadeira, a maioria desses equipamentos tem uma chave geral. Você tem que saber onde está essa chave e desligar
para determinadas manutenções. Lembrando que o senhor operador não é o manutentor da máquina, tá bom? Você não foi contratado para fazer manutenção. Ah, Neilo, mas aqui na minha empresa eu faço. Não deveria, não deveria. Tá? O treinamento de operador é uma coisa, o treinamento de fazer manutenção é outra. Você tem que ser um mecânico, tem que ter conhecimento para. Não, Neilo, mas eu sou mecânico e também sou operador. Então está tudo bem no seu caso, mas não é o caso da maioria. A bateria é um dispositivo de armazenamento de energia química que tem a capacidade de se transformar em energia elétrica quando solicitado. Logo, diferentemente do que em geral se acredita, as baterias não são dispositivos de energia elétrica, mas sim de energia química, até que um circuito seja conectado em seus polos, dando origem a uma reação química que ocorre em seu interior, convertendo essa energia química em elétrica, que é então fornecida ao circuito. Então aí é uma explicação mais profunda do que é uma bateria. Aqui nós temos a chave, então chave geral, localizada ali nesse exemplo aqui, né, debaixo da porta de acesso da cabine. Esse é um modelo, um equipamento, tá? Quando for necessário executar manutenção elétrica, substitui lâmpadas, a bateria, por exemplo, desliga a chave geral, girando conforme a seta, posição ligada e posição desligada. Então aqui está um exemplo para você, descubra onde está isso no seu equipamento. Olha lá, bem, fotos de manuais, né, para deixar bem claro como é que é isso. Usar baterias blindadas, livres de manutenção, seria muito bom, isso está se tornando cada vez mais comum. Retirar o botão da tampa de proteção da bateria. Levantar e bloquear o lado direito do suporte. Verificar o bom contato dos bornes. Então, os bornes ali onde vai a conexão está limpo, tem que estar sem aquela oxidação que muitas vezes se encontra, tá bom? Atenção a isso. Lembrando que aqui são exemplos de um determinado manual, você tem que conhecer o manual da sua máquina. Radiadores, por favor, não se acidente porque você não esperou a máquina esfriar, tá? Para abrir radiador, não faça isso. Não faça isso. Verificação de óleo, então não sei como é que é na sua empresa, se você que é o operador verifica óleo, se tem alguém que faz isso, tá? Você vai ter que descobrir, você vai ter que verificar. Se a gente estiver juntos aí presencial em breve, a gente vai fazer isso tudo junto, achar ali, identificar através de manual onde são os pontos, muda muito de uma máquina para outra. Cara, isso é uma coisa que eu tenho que te falar também, bem interessante. Ah, eu sou operador há 10 mil anos, né? Faz 10 mil anos não tem, né? Mas eu sou operador há 20 anos. E aí quando você pega uma máquina nova, você tem que ser treinado novamente nela, amigo. Né? Você tem que dedicar um tempo para ler o manual, entender como é que funciona, porque não é tudo igual, não. Até carro acontece isso. Você pega uma pessoa que dirige um carro manual, quando você entrega um carro automático para ele, a pessoa se confunde. Né? Às vezes pisa no freio achando que é embreagem. Então eu imagino o que não pode acontecer numa máquina. Então você tem que ser treinado de forma peculiar em cada máquina que você vai operar, tá bom? E aqui falando das inspeções, né? Se for você que faça isso, que faz isso, tome muito cuidado. Use luvas de proteção, use um pano, esteja protegido. Aqui a gente fala dos cubos, né? Então para verificar o nível, o trator deve estar em local plano, posicionado, o bujão na horizontal, o óleo deve atingir até o orifício. Então ali uma inspeção de cardan também acontece dessa forma. Para drenar o óleo, posicionar o botijão na posição inferior e abri-lo. Tá? De novo, vou repetir várias vezes, isso aqui é exemplo, exemplo. Você tem que verificar no seu equipamento como é que se faz isso. E lembrando, talvez não seja você que faz isso, mas sim o mecânico. As máquinas e equipamentos devem ser projetadas, construídas e operadas, levando em consideração a necessidade de adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores e a natureza dos trabalhos, a executar, oferecendo condições de conforto e segurança no trabalho, observando a NR17. A NR17, senhores, ela é uma norma que fala sobre ergonomia. E ergonomia é diferente do que as pessoas estão acostumadas, não é só sentar na cadeira, não. Você está dando aula, fala ergonomia, o pessoal começa aqui já se arrumar na cadeira. Não é só isso, não. Tá? Então existe uma questão ergonômica também nos equipamentos. E uma das coisas que a NR17 fala é que a máquina tem que ser adequada ao trabalhador e não o trabalhador adequado à máquina. Aqui a gente vê um exemplo disso. Então a máquina tem que ter posições locais para você segurar, para você fazer o acesso a ela. Lembrando que a maneira mais correta de subir no equipamento é com 3 pontos de apoio. Mão esquerda, mão direita e um pé de apoio. Sempre assim, 3 pontos de apoio
e aí você vai ganhando altura ali, fazendo acesso à máquina. Os assentos utilizados na operação de máquina devem possuir estofado e ser ajustáveis, tá? Por que isso, né? Uma NR17. Então tem que poder ajustar o banco, né? A altura, né, dele para frente, para trás. A maioria das máquinas hoje você consegue ajustar a volante. Então isso foi muito na NR17. Os assentos utilizados no posto de trabalho devem atender os seguintes requisitos: altura ajustável, característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, né? Então não pode ter deformações ali aliás, conformação, né? Ele não pode ser plano, ele tem que ter uma deformação adequada ao seu corpo, né? Então tem que ser pensado para o trabalhador ali para ajudar em circulação e tudo mais, é nesse sentido. Borda frontal arredondada, igual mesa, né? Nossa mesa aqui no escritório, ela tem, né, os cantos arredondados, isso é uma necessidade, né, para pulso. E na máquina está falando aqui do banco, então ter um banco arredondado. Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção da região lombar. Então, uma cadeira adequada, ó, a minha está fazendo até um barulhinho aqui, não sei se você consegue ouvir. Então é isso. Aí aqui um exemplo então, do ajuste do banco, tá? Posição horizontal, vertical. Então aprenda a usar isso no seu equipamento, descubra como é que funciona e faça essa adequação antes de começar o trabalho. Não vai querer mexer em banco operando, isso não se faz. Para a máquina, puxa o freio de mão, deixa todos os comandos ali do joystick na posição neutra e aí você faz o ajuste corretamente. Tá bom, senhores? Então essa aqui é o fim da nossa aula. Aí nós já nos encontramos aí na próxima aula, no próximo módulo, para a gente dar continuidade no nosso treinamento. Tá bom? Valeu. Não deixe de responder as perguntas aí na plataforma, tá bom? No final de cada módulo você já deve ter percebido que tem algumas questões. Façam essas questões, veja, né, assista os vídeos complementares, tá bom? Vídeos de parceiros aí, vídeos que a gente foi colocando aí porque ele entende que pode contribuir, vai contribuir para o seu aprendizado, tá bom? Até o próximo módulo. Valeu!